E chegamos para mais uma dica de um filme com uma história bem pesada, um drama daqueles que faz emocionar bastante. A gente está falando de Blonde, da Netflix, um filme que conta a história de vida da Marilyn Monroe. Mas será que Blonde é um daqueles dramas que realmente fizeram sucesso? Por que será que a crítica tem falado tanto a respeito desse filme? Será que vale a pena estar na sua lista ou não? É isso que a gente vai debater um pouquinho mais nesse vídeo de hoje para essa dica maravilhosa. Mas depois da nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para uma dica de um drama maravilhoso que chegou recentemente na Netflix. A gente está falando de Blonde, um filme que mostra o quanto que foi difícil a vida de uma das mulheres mais amadas do mundo. A gente está falando de Marilyn Monroe, ou de Norma Jean, que é o nome realmente dela, não é um nome artístico, e que traz aí um drama que promete fazer você se emocionar demais. Mas se você é fã de Marilyn Monroe e gosta desses dramas que trazem essa história um pouco mais biográfica, contando sobre a vida de artistas, seja da nossa época ou de épocas passadas, como é o caso de Marilyn Monroe, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, porque aí mais e mais pessoas vão vir aqui, conhecer o Séries em Série, saber um pouco do nosso trabalho. Isso vai engajar mais e mais para que a gente possa trazer muita coisa bacana para vocês. Hoje a gente vai falar dessa história biográfica da Marilyn Monroe, Blonde. Vamos começar trazendo a sinopse desse filme. O mundo todo conhecia Marilyn Monroe, uma grande artista que despontava no século passado. Porém, por trás dessa fama toda, de todo esse glamour, ela era simplesmente a frágil e complexa Norma Jean. Um filme que, a princípio, eu imaginei que seria trazido como sendo um documentário. Mas não, é feito de forma ficcional, baseado num livro que conta essa história da Marilyn Monroe e que é trazido aqui pra gente totalmente encenado e com histórias, com cenas que beiram o realismo. E eu vou te falar que a vida da Norma Jean, da Marilyn Monroe, não foi realmente nada fácil. E essa história consegue trazer isso aqui pra gente de forma totalmente impactante e num drama que vem muito forte e que promete fazer com que você realmente tenha muita emoção em alguns momentos, mas que também isso sirva como um soco no estômago por tudo que a Marilyn passou lá no passado. Abuso, violência, pressão psicológica, uma depressão bem profunda, tudo isso estava muito presente na vida da Norma Jean. E a história retrata isso, trazendo pra gente não somente o que ela passava por trás das câmeras ali, exatamente nos momentos em que ela estava fora de cena, e que muitos momentos ela mesma se confunde em estou em cena ou não estou em cena, e a história quer retratar isso pra gente. Só que ela passa por momentos, até pela ingenuidade que ela tinha e pela infância difícil que ela teve, que mexeu psicologicamente muito com ela. Por conta de tudo isso, a história traz tudo que ela passou de forma muito forte, impactante mesmo, que vai ser um soco no estômago para nós espectadores que chega aqui vendo por tudo aquilo que ela passou. E realmente isso é feito de forma tão impactante que vai fazer com que a gente sofra junto com ela. Agora, realmente alguns pontos que os críticos e alguns internautas criticaram muito em relação à forma como foi contada essa história foram que em alguns momentos da narrativa a Marilyn se mostra sendo ingênua demais, além do que ela realmente era. Ainda trouxe algumas cenas que realmente fizeram com que os internautas não acreditassem que aquilo estava sendo retratado e que a Norma Jean ou a Marilyn tinha vivido realmente dessa forma no passado. Como é o caso de alguns romances que ela teve lá no passado, do trisal que ela teve ali com o filho do Charlie Chaplin, fora outros pontos que foram trazidos, e principalmente lá no momento do aborto, dela conversando com o próprio feto,
Tudo isso foi muito criticado porque parece que foi meio que trazido de uma forma mais ficcional do que realmente era. O que era verdade? O que era ficção demais que a história trouxe pra gente? Os internautas e os críticos acharam essa história, e aí a gente aqui do Séries em Série também achou muito em relação a isso, que em muitos momentos essa parte de ficção se misturou muito com a realidade e não foi contada da forma como deveria ser aqui pra gente. Então tudo isso fez com que a história virasse algumas viagens em alguns momentos, e aí para uma história, para um filme de 3 horas, se mostra muito arrastado, muito devagar em muitos pontos. Marilyn Monroe only exists on the screen. Claro que a gente está falando de um drama, e dramas são realmente mais devagares de serem contados aqui, principalmente quando a gente está falando de uma emoção muito forte que foi vivida, depressão, essa pressão psicológica que a Marilyn viveu. Então tudo isso sim é retratado de forma devagar e isso é normal, nem me incomoda muito esse ponto. O que me incomodou mais foi em relação à forma da narrativa mesmo, como que ela foi contada. Mas também não é nada que vá atrapalhar demais aí a sua experiência em assistir. Até porque você vai ficar realmente ali assistindo essas 3 horas, quase 3 horas de filme, mas você vai entender um pouco mais sobre tudo aquilo que a Marilyn passou. E por conta de você sofrer junto com ela em muitos momentos, vai fazer com que você realmente entenda esse andar dessa história e que consiga chegar nesse final. Se você tiver um pouco mais aí de paciência, você vai curtir e vai chegar nesse final realmente impactado sobre como que a Marilyn viveu a sua vida. E aí a gente chega num ponto que realmente agradou demais e que contrapõe exatamente essa parte em relação a essa história, como foi contada essa história. Porque a gente chega para falar de Ana de Armas, que interpreta a Marilyn ali, e ela é simplesmente perfeita numa interpretação que é digna de Oscar. E aí, para a gente resumir o que foi a interpretação de Ana de Armas, a gente chega para dizer que ela fez uma Marilyn Monroe perfeita e que em muitos momentos a gente confunde em quem a gente estava olhando ali. Não somente na interpretação de encenação dela em ser a Marilyn, nos momentos em que ela está interpretando ali dentro do cinema, nos momentos de vida dela, como também nos momentos de Norma Jean. Ela simplesmente conseguiu estudar de uma forma perfeita uma Marilyn que é trazida pra gente de forma perfeita. E são por todos esses pontos que Blonde recebe uma avaliação aqui do Séries em Série de 4 estrelas. Sim, um filme que chega um pouco maior do que a gente gostaria do que fosse, com uma história que é arrastada em alguns pontos, mas que traz a vida da Marilyn de forma perfeita e que conta uma história do que foi ali por trás das câmeras. A gente consegue simplesmente sentir tudo aquilo que a Marilyn sentiu na pele, na vida dela. E a gente acaba conhecendo um pouco mais da história por trás das câmeras e sobre tudo aquilo que ela sofreu ali na vida dela, do que os artistas passavam e passam até hoje em relação a serem não somente o artista na frente das câmeras, mas também como que eles vivem por trás das câmeras, além de trazer toda aquela pressão psicológica, uma crítica muito grande em relação a abuso, feminismo, ou seja, tudo que é trazido aqui pra gente traz muitos ensinamentos a respeito de vida, amor, família. Então é um filme que vale muito a pena estar na sua lista e vai ser um soco no seu estômago em relação àquilo que a Marilyn aguentava. Principalmente drogas, momentos em que ela... Eu não posso entrar em spoiler, senão eu vou trazer muita informação aqui para vocês. Assistam, que eu tenho certeza que vai ser uma produção, um filme que merece demais estar na sua lista. E além de tudo isso, ainda brinda a gente com uma interpretação digna de Oscar de Ana de Armas. Mas agora eu quero ouvir você. Você assistiu? Curtiu essa história? O que você achou em relação à forma como ela foi contada aqui pra gente? Ou se não, você ainda não assistiu, se o filme da Marilyn Monroe, Blonde, merece estar na sua lista. Coloca aqui nos comentários tudo aquilo que você achou, percepção ou não a respeito desse filme, para que a gente possa trocar bastante informação e para que mais e mais pessoas
venham aqui conhecer o Séries em Série, que isso vai engajar cada vez mais aqui o nosso vídeo. Aproveita e já deixa logo o like aqui para que isso possa realmente fazer com que o vídeo seja levado para mais e mais pessoas. E aproveita, se inscreve aqui no canal também, porque aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. E inclusive eu vou deixar aqui, ó, 2 opções de vídeo aqui do canal para você ir lá maratonar, conhecer mais algumas dicas tops para você colocar aí na sua lista também. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!